Olá, sejam bem-vindas a mais uma temporada do Café com Elas. Enquanto eu aceito a Mari aqui. Olá, Mari! Cheio. Tá me ouvindo, Lulu? Tô te ouvindo. Bom dia! Bom dia, gente. Tudo bem por aí, Lu? Gente, tudo bem, graças a Deus. Pegando friozinho, né? Muito friozinho por aqui. E por aí? Por aqui também, menina. E aí, o duro é que frio, né, com criança pequena, é sinônimo de caos, né? Narizes escorrendo, tosses. Então a gente está aqui sobrevivendo ao frio, certo? Que bichinho de ir pra aula, né? Gente, pois é. O tempo da escola é o tempo da paz, é o tempo do descanso, é o tempo do renovo espiritual das mães. Tô brincando. Gente, deixa eu apresentar a Mari, depois ela me complementa. A Mari é psicóloga, criadora de conteúdo, comunicadora. Recentemente ela está mostrando mais as caras, né, Mária? Mas antes ela estava por trás do perfil incrível que era do Peregrinas. Eu até ia te perguntar se o Peregrinas continua. Eu não lembro, Não, não sei Lu, se não. Não me conta continua, depois disso. depois eu conto E a melhor. Mari tem feito um trabalho incrível, ajudando pessoas a lidar com a ansiedade, com a comparação das redes sociais. Então, o nosso papo hoje vai ser em torno disso. Mari, complemente aí minha apresentação para o pessoal. Lu, atualmente, estou aqui no sul de Minas, no interior de Minas, onde a gente está implantando uma igreja assim do zero, gente. Estamos reformando Que um legal. cinema antigo da cidade. Então, além de estar aí nessa jornada como psicóloga, como, né, essa comunicadora digital, também estou aqui na minha cidadezinha implantando essa igreja. Eu acho que é isso, assim, né? Se eu pudesse me resumir assim, coisas que eu faço, acho que é Uhum. isso. Muito legal, Mari. Ó, estão falando aqui, a Bia falou que o áudio está um pouco abafado. Deixa eu trocar de fone. Me dá um minuto, Tá bom, tá? tá bom, Tô fica com o meu tranquilo. fone aqui. Peraí. Melhorou, meninas? Melhorou, tá ótimo. Melhorou, Fechou. gente? Dá um joinha aí pra gente. Pronto. Fechou. Era o meu fone mesmo. Então Fechou. me conte, Mari, fale para Vamos mim lá. assim, um pouco da sua relação com esse tema das redes sociais, da Pronto. comparação, né, de tudo aquilo que gera de positivo e de negativo esse nosso ambiente digital, né? Sim. Gente, antes de eu retomar para psicologia, né? Eu sou formada em psicologia há 5 anos já, né? Vai dar 5 anos. E aí, quando eu me formei, eu acabei indo muito para o mundo digital, trabalhando como designer para algumas marcas. Então, eu entrei muito de cabeça nesse mundo digital. E isso me acarretou ao longo dos anos em um burnout. Não sei se vocês já conhecem, né, esse termo, mas é um esgotamento devido ao trabalho, um esgotamento emocional. E eu vi como as redes sociais elas estavam muito conectadas em relação a isso, a esse meu cansaço emocional, a essa minha fadiga emocional. E aí, Lu, foi quando eu comecei a, tipo assim, brilhou assim um alertinho pra mim, pra eu começar a olhar pra isso mais atentamente, sair daquele piloto automático, né? Porque às vezes a gente fica muito passiva usando as redes sociais, só aceitando aquilo que elas geram, sem ter aquele senso crítico, né? Do que isso causa na gente emocionalmente, espiritualmente também, o que isso tem gerado na gente. E foi quando eu parei, eu falei, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Só que nessa minha fase, né, de esgotamento, quando eu comecei a olhar ao meu redor, Lu, eu comecei a perceber que as pessoas que trabalhavam comigo também estavam passando por um período muito devastador mesmo emocionalmente. E eu conseguia relacionar muito isso às redes sociais. Principalmente com o boom da pandemia, que eu acho que acarretou várias consequências, né, emocionais na gente, eu acho que uma delas foi o uso exacerbado das redes sociais. Então, assim, eu consigo, pelo menos aqui, né, visualizando assim um mapa, eu consigo visualizar perfeitamente como as redes sociais
ela tá, né, relacionada a vários desdobramentos, assim, na nossa vida. Emocional, relacional, espiritual. Então, eu só queria dar essa introdução para vocês de um pouquinho da minha jornada pessoal, como é que foi até a minha volta para psicologia. Que eu acho que foi esse start, assim, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa acontecendo que eu preciso me atentar. E eu acho que foi essa minha transição de sair desse quadro de ficar muito nas redes sociais e criar e gerar conteúdo, aquela loucura, para me atentar e trabalhar nessa parte da saúde mental, da saúde emocional. Então é realmente uma área que eu amo muito, eu tenho um carinho muito especial justamente por ter vivido isso, né? Com tanta profundidade na minha vida pessoal, Lu. Muito legal. E eu acho que assim, esse não é um mal só de quem cria conteúdo para as redes sociais, né? Eu acho que quem consome também está suscetível a esse mal do esgotamento emocional que as redes sociais causam. Como que Sim. você tem lidado? O que você tem aconselhado aí as suas pessoas com relação a isso? Então, quando a gente pensa, né, até nesse consumo de redes sociais, Lu, eu gosto de dar muito esse exemplo. Vou pegar aqui minha xícara, gente. As redes sociais. Vou dar um exemplo, tá? Da nossa mente. Eu até gravei um videozinho esses dias falando. Mas a nossa mente é como se fosse um copo, tá? Quando a gente desperta de manhã, depois daquele sono, é como se as nossas memórias, os nossos pensamentos, eles tivessem dado um restart. Então, é um novo dia onde a gente está despertando, né? E aí, Lu, o que que acontece? É como se o nosso copo tivesse vazio e tudo aquilo que a gente consome durante o nosso dia, ele vai encher nesse copo. Às vezes eu tenho a impressão que a gente consome tanto as redes sociais, principalmente quando a gente acorda, né? A gente acorda ali com o celular e tal. É como se isso fosse enchendo o nosso copo e não sobrasse espaço para mais nada que é importante. Então, o que que acontece? Né? A dica que eu dou, assim, um conselho que eu sempre dou. São conselhos básicos que vocês já devem ter ouvido por aí. Mas a nossa relação com as redes sociais, ela precisa de limites também. A gente precisa dar espaço, né, para que esse copo ele não transborde, mas que ele tenha espaço ali, um pouquinho para a rede social, porque a rede social também é uma boa ferramenta para a gente, né, Lu? A rede social é legal para você se conectar, para você gerar novas conexões, para você aprender, tem muita coisa legal por aqui. Mas quando a gente passa desse limite, começa a consumir passivamente esses conteúdos, acaba que não sobra espaço para mais nada. Então, o que a gente precisa fazer? Diminuir esse tempo para que coisas importantes preencham a nossa mente. Eu acho que é muito essa metáfora do copo que eu uso, mas é realmente isso, né, Lu? Perfeito. E eu acho que a gente, às vezes, está tão no piloto automático, né, de consumir, consumir, consumir. A vida está tão desgastante, já por si só emocionalmente, que a gente fica tão cansado, e aí às vezes a gente acha, não, vou dar uma espairecida aqui. E aí entra nas redes sociais. Só que a gente não percebe que essa espairecida também está nos consumindo, né? E eu sinto muito que às vezes a gente entra com a mente meio que desguardada, e é aí que entra a comparação, né? Porque a gente está no mindset de, vou dar uma descansada aqui, vou dar uma zapeada nas redes sociais. E aí, sua mente está desguardada e de repente você sai pior do que você entrou, né? Então, onde que você acha que nasce essa raiz, assim, da comparação, da insatisfação que as redes sociais causam na gente? Tá. Então, a comparação, ela já é uma velha amiga, né? Nossa, eu acho que quando a gente olha, até assim, se a gente for pensar no Éden, na nossa cosmovisão cristã, tudo começa lá, né, Lu? Tudo começa quando a queda entra, a gente, né, quebrado ali pelo pecado. Então não tem como excluir isso quando a gente fala em raízes. Mas eu acho que uma grande raiz da comparação é a insegurança com a gente mesmo. Então, assim, pensando nessa cosmovisão, né, nessa narrativa bíblica de queda, né, da criação, de como Deus criou a gente para um lugar de contentamento, um lugar onde a gente pode olhar para Ele, estar contente com quem somos, a gente foi para um lugar de insatisfação. Não, isso não é suficiente para mim, eu preciso de mais. Eu preciso conhecer além daquilo que Deus me deu. E aí que entra o pecado. E
essa visão, né, ela é distorcida sobre quem nós somos. Desde então, a gente tem que lidar com uma raiz de insatisfação e insegurança muito grande. E eu acho que principalmente no nosso século, né, que é um século onde a gente está experimentando muito, muito do mundo secular mesmo, né, coisas muito rápidas, um conteúdo que a gente consome passivamente, muitas informações ao nosso redor, o capitalismo super em alta, né? Eu não sei vocês, mas quanto mais tempo eu passo nas redes sociais, mais eu quero consumir as coisas também. Isso tem sido um perigo até para minha área financeira. Então, assim, quando a gente pensa na comparação, eu vejo uma raiz de insegurança, tá? Que nasce ali aquela raizinha desde muito cedo. E aí, conforme as coisas que nós ouvimos em casa, o nosso contexto social, o que nós aprendemos, as crenças que a gente vai gerando sobre nós mesmos, isso vai gerando aquela raizinha de talvez eu não seja tão boa, talvez eu sou muito falha nisso, fulano é melhor que eu nisso. E aí, automaticamente, a gente vai pegando, né, aquilo que é bom em alguém, aquilo que é bom em alguém, e a gente, né, vai fazendo uma... Tem até um livro da Richella, depois eu vou indicar para vocês, que é aquele mito da perfeição, que ela fala que a gente cria uma mulher, assim, com partes boas de cada uma, e ela não tem, né, partes ruins. Então a gente cria uma mulher ideal do que a gente devia ser, e isso acaba aumentando ainda mais a nossa insegurança com nós mesmos. Então, só fechando a sua pergunta, se eu pudesse falar, aonde mora a raiz da comparação, ela está muito enraizadinha ali na nossa insegurança com nós mesmos. Essa insegurança, ela abre essa porta para eu olhar para o lado e falar assim, essa pessoa é melhor que eu nisso, aquela pessoa é melhor que eu nisso, aquela pessoa é melhor que eu nisso, então eu não sou boa, né? Então, assim, essa insegurança. Quanto mais comparação eu faço, mais eu afirmo essa insegurança, mais ela cresce dentro de mim, e a gente fica nesse looping eterno, eterno. Fez sentido o que eu falei? Tem tanto Total. conteúdo aqui dentro. Não, total, é muito legal isso. E eu acho que uma coisa que eu acho interessante, né, a gente pensar, sempre a gente olhar sobre uma perspectiva bíblica de que essa insegurança, ela não é causada pelas redes sociais, né, ela não é causada pelos nossos relacionamentos. Ela já existe, ela é reforçada por essas questões. Assim como acho que na nossa história, né, a gente já tem uma raiz de insegurança e de insatisfação que vem por conta do pecado, que as histórias e as narrativas que a gente vai interpretando a vida vão reforçando na gente, né? Exatamente. E aí eu acho que pegar o gancho do cultivo da vida espiritual como a forma da gente permanecer firmes na verdade, né? O quanto a gente negligenciar essa nossa vida espiritual faz com que a gente esteja suscetível às narrativas que vão nos tentar a sair desse lugar de amor e de certeza da nossa segurança em Cristo, da nossa providência dentro do amor do Pai, né? Como que você tem feito para cultivar a sua vida espiritual em meio às muitas demandas da vida moderna e principalmente das redes sociais, sendo alguém que não só está nas redes sociais, mas trabalha nas redes sociais, né? Acho que essa é a condição de muitas de nós. Quais dicas práticas que você daria pra gente? Eu queria começar assim falando, né, de dicas práticas, Lu. Para além da nossa vida devocional, né, que eu acho que você fala muito isso na Fluirá, muito isso no seu perfil pessoal, mas eu creio muito no poder de uma vida de comunidade. Como a vida relacional, ela é uma chave intensa para quebrar esse ciclo de comparação, né? O Senhor, ele nos cria através de um relacionamento, né? Entre a Trindade, né? Aquela dança da Trindade que a gente chama. Então, assim, quando a gente pensa, né, nessa jornada de comparação, eu acho que a vida relacional, a vida de comunidade, ela precisa ser cultivada. E aí, estando na comunidade, é que a gente começa a ver os nossos podres, né, Lu, de perto. Então, assim, não tem como a gente avançar e crescer em uma área se a gente não enxerga ela.
né? Perfeito. Então, a vida em comunidade, ela dá luz para nossas raízes de comparação. Nossa, gente, por que que eu tô olhando para aquela menina e tô me comparando tanto a ela, né? Se a gente fica sozinha, a gente não percebe isso. Então, assim, primeiro ponto de vida prática, tal, que funciona muito para mim, eu acho que é um fundamento, né, para qualquer pessoa cristã. Estar em comunidade é fundamental para que a gente entenda essas raízes. Estar em comunidade, né, faz com que a gente cresça não só em Cristo, né, na nossa jornada com Jesus, mas também internamente para a gente se olhar melhor, né, porque é lá que eu percebo onde eu tenho inveja, é ali que eu percebo onde eu preciso ser tratada, é ali que eu sou discipulada e disciplinada naquilo que eu preciso ser corrigida, né, exortada onde eu preciso ser corrigida. Então, assim, primeiro passo, trazer à luz, dar nome àquilo que está acontecendo dentro de você, né? Perceber aquilo que está acontecendo dentro de você. E eu acho que só assim a gente consegue fazer esse caminho de levar para o secreto e falar, Jesus, eu estou tendo muita dificuldade com a comparação. Eu tô olhando para tal pessoa e eu tô invejando, eu tô cobiçando aquilo que ela tem e eu tô me perdendo naquele lugar de contentamento. Me traz de volta para esse lugar onde eu sou contente com a temporada que o Senhor está me dando, a estação que o Senhor está me dando. Então, assim, primeiro ponto, estar em comunidade. Segundo ponto, exercitar o meu contentamento. E estar contente não significa eu não fazer nada, tá? Não é estar, assim, naquela zona de conforto onde eu não me movo para melhorar. Mas, assim, estar contente é olhar para o seu processo, aceitar aquilo que você tem nas mãos hoje, né? E tá em constante, assim, abertura para que o Senhor possa tratar isso em você também. Então, assim, comunidade, contentamento. E aí tem outras dicas práticas, né? O que assim, a comparação, ela também é uma ferramenta neutra, tá? E aí depende de como a gente vai usar ela. Porque tem aquela comparação que a gente se olha para a pessoa e a gente fala assim, nossa, a Lu, ela é tão inteligente. Olha, assim, como ela tem se aprofundado em assuntos de teologia, eu queria muito ser igual ela nisso. Isso me move a crescer e tá tudo bem. Eu acho que a comparação, quando a gente olha para isso, a gente pode crescer, né? Mas tem aquela comparação que é aquela invejinha, tipo assim, cara, eu queria muito ser igual a essa pessoa. Eu nunca vou ser assim, que raio. Sabe aquela comparação que é nociva? Então, assim, discernir, né, a comparação boa, a comparação ruim é muito importante também. Então, comunidade, contentamento, comparação como uma ferramenta neutra. Como é que eu tenho aplicado ela? Tenho aplicado ela de forma boa, que me faça crescer, ou é aquela raiz de inveja? E aí, eu acho que, né, trazendo à luz a esses contextos, a gente consegue encontrar as ferramentas que vão, né, nos ajudar nisso. É as redes sociais que têm me feito me comparar de forma negativa? Passa menos tempo, começa a perceber como você está usando as redes sociais. Então, assim, Lu, tem muitas ferramentas que a gente pode usar, né, para comparação, eu acho. Eu adorei esse seu gancho com a comunidade. Isso é algo que eu acredito muito e que eu acho que a gente precisa ser mais intencional e ressignificar, né, principalmente nessas relações que a gente tem de redes sociais, o que são os relacionamentos de segurança e vulnerabilidade que vão gerar em nós esse desconforto inicial, né, de lidar com a nossa insegurança diante de uma outra pessoa, mas que vão nos fortalecer para estar no mundo, né? Porque a gente precisa desses lugares seguros em que a gente, sabe, tem uma pessoa testemunhando a minha vida e testemunhando a minha fragilidade e não está me julgando. Então, isso faz com que eu possa estar no mundo com a minha fragilidade, segurando ela, entendendo, cara, eu não sou perfeita mesmo, tá tudo bem, né? E como que na prática, em um mundo de redes sociais e conexões digitais, a gente consegue cultivar esse tipo de relacionamento espiritual, de amizade de alma mesmo, sabe? O que você tem experimentado na sua caminhada aí? Isso é tão difícil pós-pandemia. Pós-pandemia não, né? Que a gente ainda tá vivendo isso. E principalmente por pessoas que já se machucaram em comunidades, né, Lu? Então, assim, como falar para pessoas que já foram machucadas, já foram marcadas pela comunidade de alguma forma,
a falar para elas se engajarem nisso de novo, né, Lu? Uhum. Mas assim, não tem para onde fugir. É essencial. É essencial que a gente tenha pessoas que compartilhem da nossa mesma visão, né, da nossa cosmovisão, a gente poder caminhar junto com essas pessoas. Tem uma frase que me marcou tanto, que ser conhecido inteiramente e ainda assim aceito, por mais difícil que seja, é esse lugar que a gente precisa procurar. Para mim, sair desse recorte de rede social, onde eu mostrava apenas o que eu queria, né? Porque nas redes sociais a gente mostra só um recorte, né? E ir para um lugar real, onde eu não posso recortar, foi muito desafiador. Permitir que as pessoas que me discipulam, os meus pastores, me conhecessem inteiramente. Eu chegar para eles e contar os meus podres, o mais podre do meu coração, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi libertador. Faz sentido isso? Total, e eu acho que isso tem um gancho no engajamento com a comunidade local, que às vezes eu acho que dentro da nosso ambiente digital é tão fácil a gente ficar se alimentando espiritualmente de quem está à distância, e eu acho que isso é positivo, é aquela coisa assim, dentro de uma cosmovisão cristã, a gente tem que sempre olhar para as coisas não como completamente ruins ou completamente boas, né? Tem um lado positivo e tem um lado negativo, então, graças a Deus, hoje a gente tem acesso a inúmeras pessoas que nos ensinam, que à distância trazem, né, através das redes sociais, dos canais digitais, ensino pra gente. Mas nada disso substitui o relacionamento com a comunidade local, que vai ser esse lugar de imperfeição e de frustração também, e de lutar com a imperfeição das pessoas, mas é onde a gente floresce nos relacionamentos, Sim. né? Não, e você falou uma coisa, onde a gente luta com a imperfeição das pessoas. Eu acho que esse foi um ponto muito chave na minha vida para eu aprender a ver que as pessoas não são perfeitas. Isso foi uma chave gigante para comparação na minha vida. Então, assim, eu olhar para os meus pastores, olhar para os meus discipuladores, olhar que eles também são pessoas que estão caminhando na santificação, né, que estão sendo aperfeiçoadas também, não são perfeitas. Isso gera em mim um senso de que todo mundo está sendo tratado em algo, todo mundo está crescendo em algo. Eu não preciso me comparar negativamente com ninguém, porque está todo mundo num processo. Perfeito. E entender que isso, né, essa imperfeição, esse lugar de humanidade mesmo, é o lugar da onde todos nós estamos falando, né? E eu acho que nas redes sociais, talvez, é fácil às vezes a gente se esquecer disso, né? E a gente passar a olhar, assim, a gente tem consciência da nossa imperfeição, daquilo que a gente precisa desenvolver, mas a gente olha pro outro e a gente fala, gente, essa pessoa, ela tá muito bem resolvida na vida. Tipo, ela não tem dificuldades. Então, acho que um exercício que eu sempre faço é entender isso. Cara, todos nós estamos falando de um lugar de humanidade, de imperfeição. Que por mais que essa pessoa possa me parecer alguém que não está lidando com nenhuma das coisas que eu estou lidando no momento, essa pessoa está lidando com as demandas dela. A vida está sendo imperfeita para essa pessoa também. E a gente ter essa mentalidade, não se deixar, até mesmo enganar, você falou da questão capitalista, né? O quanto a gente é, às vezes, iludido por essa vontade de comprar a vida perfeita dos outros, né? O quanto as pessoas estão falando, não, vem aqui, compre essa minha solução que você vai ter a vida perfeita. Não vai ter. Do lado de cada eternidade, não vai ter vida perfeita. E o quanto a gente fica comprando essa ilusão da vida perfeita, a gente tá preparando o terreno para frustração e para decepção e para depressão, né? Exatamente, Lu. Exatamente. É exatamente isso. Total. E Mari, pensando nos limites que a gente tem que colocar, então, nas nossas relações com as redes sociais.
quais têm sido os limites que você tem colocado, assim, na prática, tanto como, né, uma visão de criadora de conteúdo digital, quanto uma visão de pessoa que está consumindo informações digitais, né? Quais são alguns limites práticos que a gente pode recomendar para as pessoas, para proteger o coração e a mente? Sim. Gente, eu acho que essa é até uma pauta que eu levo para minha terapia pessoal, sabia? Que é muito fácil a gente se perder aqui, né, Lu? Nossa, sabe o que eu reparo? Quando eu passo, por exemplo, esses dias eu bati meu carro, eu vou dar um exemplo assim na minha vida pessoal, eu bati meu carro. Eu fiquei muito nervosa, gente. Foi tudo bem, assim, não aconteceu nada assim demais, não. Mas eu fiquei muito. Me deu um gatilho, assim, sabe? Eu fiquei assim um pouco emocionalmente abalada. Eu percebi que nessa semana eu usei muito a minha rede social. Usei muito. Então, assim, a primeira coisa é você se perguntar, né? Quais têm sido os gatilhos que têm me levado? Será que eu tô usando muito? Será que eu tô tentando usar isso aqui para evitar pensar em algo, evitar sentir, evitar, assim, me confrontar com algo aqui dentro? Eu acho que as redes sociais, ela é muito, assim, como que eu posso falar? Um escape, né? Pra gente evitar lidar com as nossas emoções difíceis. Eu percebo muito isso em mim, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é perceber as minhas emoções, perceber se a rede social tem sido uma forma de escape. Quando eu passo muito tempo ali, o que está acontecendo dentro de mim? Por que eu estou tentando me distrair tanto? Será que não está na hora de eu olhar para dentro? Tá? Uma outra coisa, gente, um follow tá aí, tá? Então, assim, se não te faz bem, se não está sendo saudável para o teu processo hoje, dá um follow. Ou então silencia as notificações. Se você tem se comparado muito, se aquilo tem te gerado assim, uma angústia, um mal-estar, talvez seja a hora de você dar uma silenciada naquelas páginas que não estão te fazendo bem. Tem um monte de página que eu evito seguir porque eu sei que vão me levar para lugares que não vão me fazer bem. Lugares de inveja, lugares de comparação, lugares de... Enfim, tem tanta coisa, né? Tantos pecados que a gente tem que lidar aqui dentro. E às vezes o Instagram ele pode ser um grande gatilho, né? As redes sociais podem ser um grande gatilho para isso. O que mais, Lu, que eu posso falar? Se você tem dificuldade para pôr esse limite nas redes sociais, eu te encorajo muito a começar a controlar o seu tempo aqui. Eu sei que já tem vários recursos, até dentro do Instagram mesmo, que eles já colocaram, né? Que a Organização Mundial de Saúde, ela já viu quão danoso é pra gente passar muito tempo nas redes sociais, então ela encoraja todas as redes sociais pôr esse limite. Então no Instagram, se você for nas configurações, você já pode colocar 2 horas, 3 horas, o tanto de tempo que você quer gastar aqui, e aí quando der esse limite, ele já vai te avisar e vai fechar o aplicativo. Então, de forma prática, isso me ajuda muito quando eu percebo que eu tô, né? Nossa, eu tô gastando muito tempo aqui, tô procrastinando para fazer as coisas importantes. O que mais, Lu? Te vem alguma coisa aí? Uma coisa que eu geralmente recomendo é que a gente pode também substituir um hábito por outro, né? Assim, às vezes é difícil a gente, tipo, lembrar, não, eu não vou entrar agora, mas aí eu vou fazer o quê com esse tempo que eu estava acostumada a entrar e ficar zapeando, né? Então, acho que isso talvez possa ser uma dica prática de você escolher alguma coisa que vai ser o que você vai fazer ao invés de entrar nas redes sociais. E aí pode ser, sabe assim, você pode, vou respirar fundo, vou tomar uma água, ou então, para mim ajudou muito, eu me propus toda vez que eu ficar com vontade de entrar nas redes sociais, fora do limite do tempo que eu estabeleci, eu criei alguns bloquinhos de tempo, para mim, assim, eu entro tal hora, e depois tal hora, e depois tal hora. E fora desse tempo eu não entro, né? E aí quando me dá vontade de entrar nesse meio tempo, eu me propus, eu vou entrar no aplicativo da Bíblia e ler algum versículo. Então, assim, acaba que você substitui um hábito que você já tá de abrir algum aplicativo por alguma outra coisa, né? Então, acho que isso me ajudou bastante. E aí, meio que me deu uma satisfação também, porque eu acho que tem muito disso, né? A gente entra, às vezes, buscando uma satisfação. A gente tá desconfortável com alguma coisa, a gente tá entediado. E as redes sociais, quer queira, quer não, elas dão aquele nosso, né, assim, um gásinho de, pronto, tá,
um pouquinho de prazer, né? Então, quando a gente substitui por algum outro prazer, eu acho que ajuda a gente a ir desconstruindo esse hábito ruim, né? Tipo assim, ai, olha Ótimo. só, eu tô lendo muito mais a Bíblia, né? Porque toda hora eu tenho vontade de entrar nas redes sociais. Então, eu acho que isso é Exatamente. uma dica que eu costumo dar e que funcionou pra mim e eu vejo que funciona muito para outras pessoas, assim, Sim. também. O grande desafio que a gente tem até nisso, né, Lu? É porque as redes sociais elas foram criadas intencionalmente para gerar hormônios de prazer no nosso cérebro. Então, quando eu rolo um feed, aquilo gera Uhum, assim, dopamina, que são os hormônios do prazer, né? uhum, E coisas uhum, assim muito rápidas. Então, é difícil a gente construir um hábito que gere tanta dopamina em poucos segundos na gente. O uhum, nosso cérebro, ele vicia nesse tanto de dopamina. uhum, Por isso que é tão uhum. difícil a nossa luta, né? Não é uma coisa É, assim, simplesmente, eu tô viciada. É uma coisa assim, biológica, que já tá se tornando biológica, assim. é. Então, eu acho muito válido a gente procurar hábitos que nos fazem bem, lembrando que nem sempre eles vão gerar tanto prazer no início, mas a longo prazo eles são muito valorosos pra gente, né? Tanto mentalmente, espiritualmente, fisicamente, né? Eu acho que foi muito boa a sua pontuação. Total. E aí eu acho que assim, enquanto a gente luta com o comportamento em si, né, diretamente, eu acho que existe um outro trabalho indireto que é como que a gente vai abastecer o tanque da nossa satisfação e da nossa segurança, né? Entendendo que essa nossa luta contra o pecado não é só o comportamento em si, mas a raiz da nossa desconfiança de que Deus é por nós, de que nós estamos realmente seguras, de que nós temos realmente valor, né? Que eu acho que é essa nossa luta mesmo por abrir espaço na nossa agenda para. E aí eu sempre falo sobre isso. Não é aprender mais, não é estudar mais sobre Deus. É se satisfazer no relacionamento com Ele. Nossa, é E aí isso, né? entra a nossa questão. Nós precisamos. Por que as redes sociais elas são tão apetitosas para gente? Porque elas prometem conexão. E nós fomos feitas para conexão, né? Só que essa conexão, essas pequenas conexões, elas não satisfazem a nossa alma. A gente precisa da satisfação da conexão com o nosso Criador, né? Então, acho que a gente tem que encarar como uma luta mesmo, entendendo, cara, eu preciso de tempo que eu vou me alimentar do meu relacionamento com Deus. Não é, eu preciso aprender mais sobre quem Deus é, eu preciso, né? Não, eu preciso me alimentar da minha conexão com Deus. Porque se eu tiver com meu tanque da conexão cheio, aí a conexão que eu vou fazer com as outras pessoas, seja através das redes sociais, seja pessoalmente, não vai ser algo tão facilmente doentio, né? Então, acho que é uma luta de dois lados, assim, uma para você desprogramar os comportamentos aqui compulsivos que a gente já tem, e o outro não, vou reabastecer meu tanque para ter gás para lutar, né? Para ter gás para lidar, né? Nossa, é muito isso, Lu. É muito isso. Perfeita a tua pontuação. E aí, só pegando o gancho da comparação também, Mari, como que você tem feito para, pensando na comparação e no contentamento, que eu acho que é um ponto muito legal. Eu achei fenomenal você ter falado de comunidade de contentamento, para a gente lidar com essa comparação, né? Como que o contentamento, como que a gente exercita esse nosso contentamento em meio à insatisfação? Pensando na nossa realidade, a gente olhar para aquilo que a gente já é, mesmo que ainda não sejamos tudo que a gente gostaria de ser, né? Como encontrar um pouco mais desse lugar de segurança em meio às inseguranças do processo, de estarmos melhorando, né? O que você, como psicóloga aí, nos ajuda nessa relação com a gente mesmo, né? Lu, e eu queria dar assim, dicas super fáceis pra gente achar esse lugar. Mas assim, na Não prática a gente existe, né? sabe que não é tão simples. Principalmente quando a gente vem de uma realidade que a gente não vê talvez mais esperança,
que a gente está, né, num limbo assim de desesperança mesmo, de olhar para o lado e não ver assim soluções. Então é muito difícil a gente pensar, né, como eu vou ser contente com tudo isso aqui? Como eu vou ser contente com quando nada ao meu redor está acontecendo? É difícil, né? Mas assim, eu acho que contentamento não é uma coisa que vem da gente, né? Não é, não. Eu poderia, assim, procurar tantas fórmulas, até tem coisas que ajudam a gente a entrar nesse lugar de contentamento. Por exemplo, a psicologia é uma ferramenta, né? Que a gente exercita esse olhar do paciente, a ele olhar para si mesmo e aceitar a história de vida dele, né? Aceitar a sua história de vida, com as suas dificuldades, com tudo que você passou, é uma parte do contentamento que a gente precisa passar, né? Coisas que te envergonharam. Se olhar para aquilo tipo, por mais difícil que seja, você te levaram para o lugar que você está hoje. Então, assim, tem essa ferramenta da aceitação, essa ferramenta da gente poder mudar a forma como a gente se enxerga. Tudo isso a psicologia exercita. Mas no fim, eu acho que esse contentamento ele vem mais de Deus para nós do que de nós para Ele. Faz sentido isso, Lu? Total. Então, assim... Eu acho que vem desse nosso entrar na vida de Deus, né? E a gente ganhar uma nova perspectiva de vida, assim. Eu acho que para mim ajuda muito quando eu lembro que a vida não é sobre mim. Que a minha vida não é sobre mim. E que o meu pequeno problema de agora não é nada comparado com o que Deus está fazendo na grande história da vida, né? Eu acho que isso ajuda a gente a entrar num lugar de, cara, eu consigo suportar essa pequena dor de agora, porque ela tá dentro de um contexto, ela tem um sentido maior, né? E eu não estou sozinha com essa dor. Eu acho que essa consciência também da vida ressurreta de Cristo com a gente, que tá suportando com a gente, né? Eu vi que alguém citou aqui Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece, é essa consciência de eu posso suportar essa insegurança, eu posso suportar essa incerteza, porque eu estou com Cristo no barco. E Ele suportou toda a incerteza, toda a insegurança por mim, né? Então, acho que isso faz com que a gente consiga caminhar. Só que eu acho que o nosso desafio é vivermos conscientes disso, né? Porque a nossa consciência, ela vai sabotar a gente, né? Exatamente. A gente vive, às vezes, adormecidas, né? E eu acho que a Bíblia traz muito esse desafio da gente viver despertas, viver acordadas para a realidade, né? Entendendo, cara, a todo momento você vai ser tentada a sair desse estado de consciência de que todas as coisas estão cooperando para o bem, sabe assim? Sim. Por mais que agora eu não veja, né? É isso. É por isso que eu citei a psicologia como uma ferramenta para esse contentamento, e eu realmente acredito que a psicologia ela pode ser essa pequena ferramenta, assim, para a gente olhar para a nossa história com mais amor, ressignificar a nossa história de alguma forma, sabe? Então, assim, o discipulado também, de alguma forma, eu acho que leva a gente para esse lugar de contentamento, né? Nem todo mundo aqui tem acesso à terapia, e são coisas muito distintas, né? O discipulado e o processo terapêutico. Mas, assim, Lu, eu acho que a gente se conhecer... Hoje a gente tá conversando aqui, eu tô lembrando, né, de várias coisas na minha vida que eu me envergonhava sobre o meu passado, que eram dolorosas para mim, até falar. E hoje eu olho para isso e eu falo assim, eu precisava, sabe assim, eu precisava ter passado por isso. Eu acho que eu não teria aprendido tanto com aquele sofrimento, se eu não tivesse passado por aquele sofrimento. Aquilo me forjou para ser a mulher que eu sou hoje. Então, assim, eu olho com mais aceitação para o meu processo, e eu acho que é esse ponto de contentamento que a gente precisa chegar. Claro que tem muita coisa que eu ainda preciso mudar na minha história, mudar na minha vida. Mas eu acho que um grande passo é você olhar para o seu passado e tá em paz com isso, sabe? Em paz que a cruz de Cristo, né, daquele Cristo que morreu por nós, ela cobre isso.
tem um motivo, né? Tem um propósito. E não é sobre nós, que é o que você falou. Total. E eu acho que o outro extremo, né, desse contentamento, eu acho que passa por a gente conseguir reconhecer o que há de bom. E eu acho que isso, talvez no nosso contexto cristão, é mais desafiador, né? Porque às vezes, eu acho que pela nossa tendência pecaminosa, a gente já com muita facilidade olha para aquilo que nos falta e para aquilo que a gente não é, para as coisas ruins que a gente faz, né? E parece que a Bíblia não traz muito espaço para essa celebração, porque fica parecendo, não, mas eu estou me vangloriando aqui. Mas eu acho que se a gente tem uma perspectiva bíblica de que somos imagem e semelhança de Deus, que somos obras-primas sendo recriadas em Cristo Jesus para boas obras, né? O apóstolo Paulo fala para a gente ter uma medida apurada de nós mesmos, nem menos nem mais, né? E eu acho que esse exercício de olhar para você mesmo entender, cara, eu tenho coisas ruins? Sim, tenho coisas que eu preciso melhorar, mas eu tenho coisas boas. Eu tenho habilidades, né? E graças a Deus são habilidades, dons, são forças, são características que são diferentes das habilidades, dons, características da outra pessoa. E aí, quando a gente pluga isso na visão maior do reino, né, isso tem sido algo que me ajuda muito. Quando eu vou entrando no campo da inveja, da comparação, eu lembrar disso, que, cara, Senhor, graças a Deus que existe essa outra pessoa que tem habilidades que eu não tenho. Porque o seu reino está sendo edificado. Eu sou tão pequena e eu sou tão incapaz de ter todas as habilidades, porque eu sou só isso daqui. Eu estou contribuindo com o seu reino nesse aspecto. E ele estão contribuindo nesse outro aspecto que eu não tenho. Então, olhar e ter uma medida apurada de si mesmo, né? Eu acho que parte do contentamento é isso também. Você olhar e falar assim, eu não sou perfeita, mas eu não sou a escória da humanidade. Tipo assim, eu tenho valor, eu tenho coisas boas para dar também, né? E Lu, às vezes, a nossa lente, ela é tão desajustada, né, sobre quem a gente é. Eu fico rindo, às vezes, de mim mesma, porque às vezes eu sou tão 880. A gente até usa, né, um dos termos da psicologia para essa distorção, né, que é a pessoa que, tipo assim, vê 8 ou 80, os extremos. Às vezes eu acho que eu sou a melhor pessoa do mundo. Nossa, olha isso que eu... Às vezes eu acho que eu sou a pior pessoa do mundo. Então essa oração de Senhor, me dá a sua perspectiva sobre mim. Eu acho que é o que a gente precisa, né, Lu? É muito o que a gente precisa. O quanto o outro, fazendo gancho na comunidade, o outro é esse espelho para mim, né? Eu preciso do outro para que eu tenha uma visão mais equilibrada de mim mesma, né? E esse outro, né, dentro de um relacionamento, eu falo muito na fluidade, a gente criar relacionamentos de confidenciabilidade, de entender, cara, o que você falar pra mim, eu não vou sair falando pra ninguém, e de compromisso, é como se fosse uma aliança, ó, nós estamos em aliança uma com a outra, de amizade. E eu vou te lembrar da verdade quando você não estiver lembrando. Então, você me fala assim, amiga, eu tô me sentindo um lixo, eu não presto pra nada. E aí você ser aquela pessoa que vai pregar o evangelho de novo. Fala assim, amiga, Cristo morreu por você. Você é nova criatura em Cristo. Você está sendo restaurada. Você tem valor. Olha isso daqui que você faz bem, que você tem contribuído, tem abençoado, né? Então, nós sermos em comunidade um para o outro, tanto quem confronta o pecado, mas também quem encoraja no caminho, né? Sim, esse equilíbrio, né, Lu? É muito esse equilíbrio. Não, e eu tava lembrando aqui, você tava falando, assim, quando eu vou iniciar o processo terapêutico, né, com as minhas pacientes, geralmente eu pergunto assim, tá, agora me conta assim, quais são suas características boas? Me dá os seus pontos fortes, assim, seus pontos positivos. Lu, assim, a gente passou metade da sessão falando sobre as nossas fraquezas, né? A fraqueza da pessoa, por que ela buscou terapia. No final eu pergunto, me dá seus pontos fortes, então. Porque são os pontos fortes que a gente consegue equilibrar essas dificuldades. E como é difícil, às vezes, a gente olhar para os nossos pontos fortes. Como é difícil. Eu vejo assim, na minha experiência clínica, sabe?
Como às vezes é difícil, é doloroso a gente olhar para isso, como às vezes a gente tem dificuldade de se perceber. É um E exercício. o quanto humildade não é sinônimo de baixa autoestima, né? Ser humilde não é ser alguém com baixa autoestima. Muito pelo contrário, é você saber a sua medida. É você saber o seu tamanho. As suas luzes e as suas sombras, as suas potencialidades e as suas incapacidades. E você viver a partir desse tamanho, né? Mas eu acho que nós, mulheres, a gente acaba tendo essa tendência mais a tentar ser perfeitas, né? E aí a gente também confunde isso. Às vezes eu quero ser humilde, mas eu acabo me diminuindo. E aí a gente tá o quê? Alimentando a raiz ali da insegurança, né? Só criando campo para comparação, criando aquele solo perfeito para as raízes da amargura, do ressentimento, da inveja e tudo mais, né? Sim, sim. Gente, olha só, vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para Mari contar um pouco mais dos projetos dela, de como vocês conseguem se conectar ainda mais profundamente com a Mari aí nessa jornada. E enquanto isso, se vocês quiserem deixar alguma pergunta, vocês podem acessar, tem um balãozinho aqui com um pontinho de interrogação. Deixem a perguntinha aí, tá bom? Pra gente finalizar nossa live. Me conta, Mari, como que as pessoas podem se conectar ainda mais com você, aprender ainda mais com você? Sim. Hoje eu tenho um projeto que chama Detox Digital, né? A Lu até falou um pouquinho no começo, né? Para você que chegou agora. Esse projeto, ele nasceu, assim, num momento onde eu comecei a refletir muito sobre as redes sociais, o impacto que ela tem na nossa visão, na nossa forma de enxergar a vida. E é um projeto, assim, que ele tem 21 episódios, tá? Lá na Hotmart, que eu criei por lá, onde você pode entrar numa jornada de detox comigo. Mari, mas isso eu trabalho com rede social, não posso ficar distante. Também, eu fiz eu acho que mais especialmente para você, que não pode ficar distante da rede social. A gente encontra, assim, ferramentas que te ajudam a se desconectar, ter um tempo com você mesma, ainda tendo que estar presente nas redes sociais. Então, assim, eu fiz, foi um projeto que eu gravei eu mesma fazendo, então para fazer junto, né, com a primeira turma que participou do Detox, e foi, assim, um divisor de águas para mim. Então, se você quer fazer parte disso, é só entrar aqui no meu perfil, acessar, lá no link da bio tem tudo o que tá rolando. E, no mais, eu acho que tem muito conteúdo legal nascendo lá no feed, nesse tempo que eu tô vivendo agora, de psicologia, essa jornada toda, né, Lu? E é isso aí. Muito legal, gente. Sigam a Mari, façam um detox digital com ela. Eu acho que você tem um clube de leitura também, né, Mari? Tenho, Lu. Por enquanto a gente fechou a vaga, mas eu queria muito aproveitar esse gancho para indicar o último livro que a gente leu, que foi esse aqui, ó. O Mito da Perfeição, da Richela Parham. Gente, que livro maravilhoso sobre comparação. Esse livro, assim, acho que tudo que eu falei aqui foi meio que baseado no que a gente estudou no último mês no Clube do Livro. Então fica a dica. Ele é um livro da Mundo Cristão. E tem o audiobook dele na Pilgrim, naquele aplicativo, Lu. Então você pode entrar lá, ouvir, você pode ler. Ele vale muito a pena. Se você está passando por gatilhos assim, de comparação e quer entender mais, se aprofundar mais sobre isso, esse livro é maravilhoso. Ótima indicação, Mari. Ó, aqui algumas perguntas. Como encontrar equilíbrio em estar presente nas redes de forma saudável? De forma prática, eu acho que é muito aquilo que a gente falou, né, Lu? Saber os seus limites, colocar o seu tempo. Então, assim, isso serve também para o WhatsApp, né? Eu acho que o WhatsApp, tipo assim, eu tô de boa, tenho meu tempinho ali, coloco meu WhatsApp vibra, eu já vou pegar para resolver problemas. Então, assim, por exemplo, minhas manhãs são para eu me desligar, ninguém vai me encontrar e tá tudo bem. Se for muito urgente, a pessoa vai te ligar. Mas assim, eu até esqueci de falar de um termo, Lu. A gente tá sofrendo muito com um termo que chama FOMO. Você já ouviu falar disso, né? Que é o Fear of Missing Something Out. Que é justamente esse medo de você perder algo que tá acontecendo. A gente precisa aprender a lidar com isso. Você não pode estar presente o tempo inteiro. Você não pode acompanhar tudo o tempo inteiro. E tá tudo bem.
Nós precisamos de tempo de respiro, senão a gente vai adoecer. Então, de forma prática, eu acho que é isso. Saber os seus limites e colocá-los de forma prática, né? Perfeito. Você sabe que uma coisa que eu até tenho uma pergunta aqui, que é o silenciar as notificações das redes, não é o mesmo que fugir do problema? Eu ia falar sobre essa questão do silenciamento das notificações. Isso é algo que eu fiz já há algum tempo e que me ajuda muito, que é eu não recebo notificação nenhuma e nem fica aquela bolinha, sabe? Em nenhum aplicativo. Eu percebi que isso era algo que me distraía muito e tudo mais. E eu estabeleci intencionalmente, esses momentos em que agora é o momento de eu entrar. E tudo que eu tiver que resolver, eu vou resolver neste período de meia hora que eu estou aqui, né? Então, eu acho que encontrar esse equilíbrio entre não fugir completamente, porque, de novo, se a gente fica muito 8 ou 80, do tipo, eu não entro de jeito nenhum porque me faz muito mal, acaba fazendo mal também, porque não é pra gente ser 8 ou 80, né? Mas se a gente estabelece um limite claro, eu vou entrar agora meia hora, e eu ativei lá, o Instagram vai me avisar, e eu vou resolver tudo que tiver que resolver. E eu acho que, inclusive, o WhatsApp, essa questão, eu faço isso com o WhatsApp também. Eu desativei todas as notificações de WhatsApp. E para mim é muito claro assim, primeiro momento que eu vejo meu WhatsApp, no dia, é 11 horas da manhã. Para mim, assim, tipo, eu acordo, eu não olho o WhatsApp. Eu não olho o Instagram, eu vou olhar às 11 horas, porque tudo que tinha que ser sido feito, e eu meio que assim, estou no mindset em que eu estou pronta para lidar com as demandas do WhatsApp, pronta para lidar com as demandas do Instagram, né? Exatamente. E Lu, assim, eu ainda não vivo a minha maternidade, né? Mas eu imagino que a maternidade, ela deva forjar, assim, muito a mulher para esse lugar, né? A gente precisa encontrar esse lugar de limite mesmo, senão isso rouba a gente de tudo, né? Mas é exatamente isso. Eu não acho que é uma forma de fugir, não. Pra mim tem sido muito saudável silenciar, inclusive. Talvez eu esteja fugindo mesmo da loucura que é isso aqui, né? Esteja fugindo, assim, da minha insanidade mental. Então, é necessário. E eu acho que é interessante a gente olhar e pensar assim, que todo não que eu tô dizendo é um sim também. Então, assim, eu estou dizendo não para algo, mas eu estou dizendo sim para alguma outra coisa. Uau, sim. Assim como todo sim que eu digo é um não para alguma outra coisa. Então, entender, eu estou dizendo não para estar agora nas redes sociais, mas quais são os sims que eu estou dizendo de um outro lugar, né? Assim, perceber que você não está perdendo, na verdade você está ganhando mais, né? A gente tem uma outra pergunta aqui que é: qual a estratégia para desconectar das redes e ficar... Peraí, deixa eu ver aqui, não. E ficar atualizada? Pois é. Impossível. Eu acho que esse é um dos nãos que a gente vai ter. Se você se desconectar, você não vai estar atualizada. E, né, eu acho que a gente vai ter que abrir espaço para esse desconforto do FOMO que você falou, que é: eu não estou sabendo de tudo. Mas aí, de novo, como que eu trabalho muito isso em mim? Eu estou sabendo do que eu preciso saber. Lembra assim, eu não sei de tudo, mas tudo que eu preciso saber, eu estou sabendo. Sabe uma coisa? Pode falar, Lu, desculpa. E lembrar que, assim, cara, se alguém tiver que me falar alguma coisa que eu preciso muito saber, essa pessoa vai me encontrar, não vai? Meu telefone tá, tipo... A pessoa vai me ligar. Amiga, eu preciso muito te contar isso. Pronto. Aí, tipo assim, tudo que eu preciso saber, eu tô sabendo. E se alguém tiver alguma coisa muito urgente pra me contar, ela vai me encontrar. Então eu não preciso ficar com medo de estar perdendo, né, as coisas. Sim. Sabe uma coisa que eu até proponho, assim, no Detox Digital, naquele projeto que eu falei pra vocês? É newsletters, gente. Tem uma newsletter que eu assino que chega pra mim com todas as notícias do mundo que tá rolando. E é 5 minutinhos, assim, eu leio a newsletter inteira. É o The News? É o The News? Eu amo! Eu até deixei lá no meu perfil, porque todo mundo me pede. Tá num destaque, assim, de indicações, se vocês quiserem. E, gente, aquilo me deixa atualizada com o que eu preciso saber. E eu tenho, por exemplo, eu sempre tô estudando, Lu.
Então, assim, o Instagram, ele soma menos na minha vida do que mais, pra te falar a verdade, que eu fico cuidando da vida dos outros, né? Exato. É. Então, assim, talvez você precise se atualizar de coisas que vão te gerar um ensino, te gerar aprendizagens. Isso é até uma forma de você lidar com o FOMO, né? Que é essa ansiedade de Exato. querer dar conta de tudo e saber de tudo. E existem tantos outros caminhos para a gente se atualizar daquilo que a gente precisa se atualizar, né? Isso que você falou do estudo, o quanto às vezes o mesmo tempo que eu gastaria tentando aprender sobre isso nas redes sociais, eu aprendo em outro lugar que vai me trazer mais profundidade, né? Do que ficar aqui. Outra pergunta, medo de ficar sozinha comigo. Peraí. E aí é comparação com outras pessoas que têm muitos amigos. Como me ajudar? Eu tinha esse medo também. Tipo assim, nossa, não quero me sentir sozinha. Eu tinha muito esse medo. Ficar olhando para as pessoas que estavam saindo e eu ficando em casa. Mas eu acho que esse passo de você vencer esse medo de ficar sozinha, ele é tão bom. Você encontrar contentamento na tua companhia, sabe? Eu te encorajo muito a achar coisas que você goste de fazer. Coisas que... Olha o que eu faço quando eu tô me sentindo assim, muito sozinha, muito pra baixo. Pego um filme no cinema, vou no cinema sozinha. Hoje eu adoro fazer isso. E é um processo, é um exercício de autoconhecimento mesmo. Mas assim, se esse medo tem te roubado, tem passado assim dos limites, talvez a terapia possa muito te ajudar com isso. Né? Um processo assim pra ver as raízes daquilo que tem te incomodado, te angustiado tanto em relação a ficar sozinho. Perfeito. Muito bem, Mari. Finalizamos aqui as perguntas. Meninas, muito obrigada, pessoal, por ter acompanhado o nosso bate-papo, nosso café. Obrigada, Mari, pela sua disponibilidade, pela sua sabedoria derramada aqui sobre nós. Muito bom servir ao reino junto com você. Aqui nesse campo, eu vejo a internet como o meu campo missionário. Eu sei que para você também é um campo missionário. Então, é muito bom compartilhar da missão com você e a gente crescer juntas e a gente ir abençoando as nossas irmãs juntas. Lu, obrigada pelo convite. Foi tão bom estar aqui hoje. Me trouxe até leveza assim, para começar, né? Foi muito bom. Para mim é muito bom. Sempre que eu converso aqui. E eu acho que esse é um dos exemplos positivos, né? As redes sociais fazem com que a gente consiga se conectar com pessoas que a gente não se conectaria por questões geográficas até, né? E encontrar essa potência e alimentar essas conexões genuínas e, né, trazer bons frutos a partir disso. Eu acho que nos estimula a estar aqui, mas não vivermos no ritmo que as redes sociais nos impõem, né? É isso. Gente, antes de eu terminar, só contando para vocês que lá na Fluirá, né, a gente tem uma comunidade de vulnerabilidade, de segurança, justamente para a gente usar as redes sociais, né, os meios digitais para gerar esse tipo de relacionamento. E a gente ajuda muito mulheres a lidarem com o caos da vida, com calma e confiança no Pai, através de alguns recursos, né? E um deles é o nosso curso Guia para uma Vida Devocional Constante, que a gente está fazendo uma promoçãozinha nessa semana do Café com Elas. E para quem ouvir no podcast também, se você usar o cupom Café com Elas, você ganha um desconto especial. Então, para saber sobre o Guia para uma Vida Devocional Constante, é só ir lá no perfil da fluirá.vc e ver as nossas estratégias para você conseguir cultivar essa vida espiritual em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio às nossas demandas da mulher moderna, né? Que, infelizmente, não vivemos em monastérios, né? Mas a gente pode ainda assim sermos fiéis e sábias, né? Então esse é o nosso desafio. Então fica aí a dica para vocês. Mais uma vez, Mari, muito obrigada. Seguimos juntas. Vamos fazer agora o nosso café off online, mas em off, né, em off ao vivo. Tamo junto, tá bom? Um grande beijo, gente. Bom, tchau, gente. Bom restante de semana para vocês.